Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação durante o tempo que ela está aí disponível nos nossos canais. Nós celebramos hoje o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Já disse, mas vale a pena só lembrar, não celebramos aniversário, celebramos um mistério. Qual o mistério? O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós celebramos, meus irmãos, algo único na história da humanidade. É verdade que o povo da aliança esperava o Messias, o Mexiá, aquele que seria o Salvador. Jeremias, Isaías, Baruque, Ezequiel e tantos outros profetas inspiravam a fé do povo dizendo: Deus não nos esqueceu, Deus enviará um Salvador. Até ali era promessa, e a promessa se cumpre em Belém. O que o povo não imaginava, e nós também, por mais que nós pudéssemos ter uma mente brilhante, penso que nenhum de nós teria esta ideia, em que o Salvador não seria um profeta, não seria um sacerdote e não seria um rei. Esses três são os ungidos, do grego Christos. Na verdade, quem é o Salvador? Quem é o Cristo? E por que Ele é o Senhor? Porque é Deus. Deus se encarna no útero virginal de Maria. É isto que nós celebramos no Natal. O mistério de um Deus que vem buscar a humanidade, que vem salvar a humanidade. O Papa Bento XVI, numa das suas homilias de Natal, tinha que ser Bento, né? Ele nos convida a olharmos para dois lugares teológicos, litúrgicos. Papa Bento XVI vai dizer assim: para entendermos a criança de Belém, olhe para a manhã pascal e para a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então ele vai citar duas solenidades especiais da igreja. A primeira, lógico, a ressurreição do Senhor, e já apontando para a parousia, a sua volta gloriosa. O último domingo do ano litúrgico, Cristo, Rei do Universo. Se você entender quem é aquele que ressuscita, e por que ele ressuscita, e por que ele doa a sua vida na cruz, e se você entender que este que foi crucificado, que é o ressuscitado e que voltará em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se você entende essas duas balizas, Páscoa e parousia, você entenderá o mistério do Natal. É Papa Bento que vai dizer que a luz que ilumina a gruta de Belém, ela vem do túmulo da ressurreição. É a luz da vitória sobre a morte que ilumina a pequena gruta da cidade de Belém. Este nome significa casa de pão, vem de Benru, que é no nosso português aqui, padaria. Então Jesus, que é o pão da vida, ele nasce em Belém, na Judeia. Só para vocês entenderem, o Império Romano tinha os seus limites. O limite oriental do Império Romano, até onde o Império ia, e aqui vale a pena só lembrar um detalhe, para esta época, quando se diz o mundo conhecido, equivale ao Império Romano. Se diz Império Romano porque a sede era em Roma, onde morava os Césares. O limite do Império Romano, a periferia da periferia, como nós dizemos aqui
nossa, fulano de tal mora tão longe que parece que ele mora no fim do mundo. Isso era Belém. Belém é a última cidade do limite oriental do Império Romano. Por que é importante a gente entender isso? Porque Jesus não nasceu num grande centro. Se fosse uma ideia nossa, onde Jesus deveria ter nascido? Porque aí seria um evento para todo mundo conhecido. Em Roma, porque era o centro do Império Romano. Os filósofos, pintores, escultores, todos os doutores, todos estes tinham um sonho: devemos morar em Roma, ou pelo menos em cidades ao redor de Roma. Que Roma? Jesus vai nascer longe, lá na Judéia, numa cidade sem relevância nenhuma, chamada Belém, na divisa do Império Romano. Lembrando que a lógica de Deus, que a grandeza de Deus não depende da grandeza humana. A nossa grandeza é de um jeito, a grandeza de Deus é de outro, totalmente diferente. Quando você vai ao presépio, e aqui vale a pena lembrarmos e agradecermos a São Francisco de Assis, foi ele que fez o primeiro presépio vivo, e depois do vivo, presépio de bonecos, se espalhou pela Europa toda, chegou até nós pela colonização portuguesa. Quando você vê o presépio, o que tem no presépio? Tudo e nada. O Maciel é um nosso funcionário aqui, o nosso colaborador, pessoa querida. Todo ano ele monta o presépio. E todo ano ele me faz a mesma pergunta. E todo ano eu dou a mesma resposta. Padre, como que vai ser o presépio este ano? Minha resposta é: que seja presépio. O menos é mais. Quanto menos, mais. Então é uma manjedoura, faz ali uma cabaninha de madeira, coloca ali umas folhas, né, para ser o teto, as figuras, areia. Isto é presépio. Na verdade, meu filho, presépio não tem nada. Você monta um presépio rapidamente, não tem nada. Você coloca lá um burrinho de um lado, um boizinho do outro, coloca um pastor com umas ovelhas. A gente já coloca os reis magos antes da hora para dar uma enfeitada, senão fica sem nada. Coloca o anjo, tem nada. Só que aqui tem um detalhe: não tem nada aos olhos do mundo. Quem olha para o presépio do coração do Império Romano não verá nada. Mas se você olha para o presépio através da palavra de Deus, há uma profecia que se cumpre. Vocês vão escutar, vocês celebraremos juntos a festa da Epifania, que é a visita dos reis magos. Quando os reis entram no palácio de Herodes, a notícia da profecia já era conhecida por eles, não era de semanas, anos ou décadas, de séculos. Tanto que Herodes vai perguntar: o que vocês sabem sobre o nascimento de um rei? Os sacerdotes respondem na ponta da língua. Há uma profecia que diz: e tu, Belém de Judá, não é a menor dos clãs, porque de ti sairá o Salvador. O teu nome será conhecido por toda a eternidade. Então a profecia já tinha. Qual a profecia? Que o Messias nasceria em Belém de Judá. Tanto que a estrela que os reis magos seguiram, ela não vai para a sede do império, ela vai parar aonde? Na cidade de Belém. Tanto é que a estrela pegou o nome do acontecimento. Quando você faz uma árvore de Natal, quando você arma o seu presépio, como que chama a estrela de Natal?
Por causa disso. Estrela de Belém, porque ela parou na cidade de Belém. Então, no presépio não há nada para aqueles que não têm fé, mas há tudo para nós que sabemos quem é a criança da manjedoura. Quem é a criança da manjedoura? O evangelho que nós escutamos é chamado de prólogo de São João. Aqui eu vou abrir só um parênteses. É uma oração poderosa contra o mal, contra os ataques do maligno. Na sua casa, se você nota que o clima está pesado, você que tem uma espiritualidade mais rebuscada, se você nota que o mal está atuando no seu casamento, na sua família, em alguma área da sua vida, uma oração poderosa de você rezar, tomando posse de cada palavra, foi o evangelho que eu acabei de ler. É chamado de prólogo de São João. Na Idade Média, e depois também, claro, e até hoje pode ser utilizado, quando se faz uma sessão de exorcismo, uma das orações poderosas que se reza é este evangelho, porque ele mostra quem é o Messias, ele mostra quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra que estava com Deus. Aqui, Jesus não é o Pai. Pai, Filho, Espírito, 3 pessoas, mas um só Deus. Por isso que João diz, no princípio era a palavra é Jesus Cristo. A palavra estava com Deus, ele e o Pai. A palavra era Deus, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando você entende que a palavra se fez carne, é o mistério da encarnação, é o Natal que nós celebramos. Quando você entende o que é o Natal, aí você não vai cantar parabéns, não tem bolo, não tem vela, não tem essa papagaiada toda, porque nós celebramos um mistério excelso. A palavra criadora do Pai está agora deitada numa manjedoura. Gente, você consegue? Claro que nenhum de nós consegue, mas será que nós conseguimos um pouquinho entender, vislumbrar, acolher e crer nessa verdade, olhando para aquele neném, o neném que precisa de leite, o neném que tem cólica, o neném que faz xixi e cocô, porque a teologia nos ensina, Jesus é igual a nós em tudo, só tem uma coisa que nós temos que ele não tem, o quê? Pecado. O restante é um homem. Aí você olha para aquele neném, mas você tem que saber, não é um neném, é Deus que está aqui. Os anjos, na notícia que eles deram, aqui eu volto no evangelho de ontem, a notícia dos anjos resume a celebração que estamos aqui realizando. Os anjos vão dizer assim, ele diz para os pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, e que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, cidade de Davi é Belém, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador, Cristo Senhor. Quem é a criança que está deitada na manjedoura? É o Salvador. Ele veio salvar a humanidade do pecado e da morte. Jesus veio destruir duas coisas. Para que Jesus veio a este mundo? Para destruir o pecado e destruir a morte. E destruindo o pecado e destruiu a morte, ele destruiu o reinado de quem? De Satanás. Então por isso que o embate com o diabo acontece em várias vezes no Evangelho. Jesus veio para
destruir o pecado e aniquilar a morte. Eu ouvi, não me lembro onde, uma pessoa falando comigo: padre, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena, porque aquilo que Deus fez, a morte vem totalmente ao contrário. Uma rosa é bela até que a morte a toque, ela fica seca e some. A natureza é esplendorosa até que a morte a toque, ela seca, já não desperta alegria em ninguém. O ser humano ama infinitamente até que a morte vem e toca, leva os que amamos, depois nos leva. Então a morte não é digna de medo, ela é digna de dó, porque Jesus já venceu, e a morte corporal não é a morte espiritual. Então Jesus, ele é o Salvador, ele veio salvar a humanidade, vencendo o pecado e vencendo a morte. Só que ele não é só o Salvador, ele é também o Cristo. E aqui, meus irmãos, me entendam que até aqui o Salvador não está falando que ele é Deus, é o Salvador. Poderia ser um homem, mas aqui o anjo vai dizer: não, ele é também o Cristo, que para nós, a palavra de origem grega, Christos, é ungido. Então veja bem, eu já disse na pregação que Jesus não veio como rei, como profeta e como sacerdote. Ele nasceu numa vila humilde de Belém. Mas quando o anjo diz que ele é Cristo, ele tem a plenitude da unção. Cristo é aquele que foi ungido. Por isso que a gente, no dia da crisma, o sacramento leva esse nome. Nós seremos alter Christus, outro Cristo. Então, quando fala que Jesus é o Cristo, ele é a plenitude do sacerdócio, ele é o sacerdote dos sacerdotes, ele é o rei dos reis, e ele não é só um profeta, ele é o próprio Deus que nos fala. Então, Cristo, ele é o ungido do Pai. E ele não é só Senhor, ele não é só Salvador, ele não é só o Cristo, ele é sobretudo o Senhor. É aqui que nós entendemos que ele é o Filho de Deus. Quando Maria responde ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor. Quando ela visita Isabel, Isabel relata: o Senhor foi bom para conosco. Maria reza o Magnífica: o Senhor fez em mim maravilhas. Isabel se encanta com a visita: de onde que me vem a mãe do meu Senhor? Salmo tão querido de Davi, Salmo 22, o Senhor é o meu pastor. Esse Senhor é Adonai, é o Deus poderoso. Onde que está esse Senhor? Na manjedoura de Belém. Eu vos anuncio uma grande alegria: nasceu-vos hoje para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso é Natal, meus irmãos. O Natal é acolher Jesus, o Natal é testemunhá-lo com a nossa vida, o Natal é ser cristão de verdade, é cuidar para que a fé em Jesus não morra no nosso coração. Veja qual a força que tem o neném. Ninguém fica lidando com o neném de qualquer jeito. Ele é tão frágil que ele se torna o mais forte. De tão frágil que um neném é, ele se torna o mais forte. Lembro-me, há uns anos atrás, na hora do almoço, aqui em Divinópolis, estava na academia ali fazendo exercício, tinha o instrutor, mais forte, e a prima dele estava saindo do hospital porque ganhou um neném, e passou lá para mostrar. Ele era o Dinho da menina,
no dia do batismo. Aí todo mundo foi, a menina, é tão pequenininha. O rostinho da menina era do tamanho de uma laranja pocã, assim, ó, é pequenininha. Aí falou, ô padre, o senhor quer pegar? Eu falei, não ouso, deixa crescer um pouquinho, nasceu agora. Falei, não, padre, nasceu ontem. Eu falei, não pego de jeito nenhum. Aí veio o Dinho, que é o maromba. O braço do cara é minha coxa. Aí ele foi e pegou um mindinho, e falou assim, vem no Dinho. E a mãozinha do neném fica fechadinha, né? Aí a mãe abriu e pôs para segurar o mindinho do cara. Meu filho, quando aquele bebezinho segurou o mindinho do maromba, ele perdeu totalmente a força. Ele ficou assim, ai meu Deus, solta, ai meu Deus, é muito pequena, de tão pequena, de tão frágil, de tão inocente e pura, ela se tornou forte. Ela desmontou o cara sem levantar um muque, foi só segurar um mindinho. Você entende isso? Isso é Natal. Isso é Natal. Quando você contempla Jesus tão pequeno, tão indefeso, um bebezinho, ali está a grandeza de Deus. Ali está o esplendor da glória de Deus. É o que nós lemos no Evangelho de hoje, o prólogo de João. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Nós o acolhemos. Qual que são os seus aqui? Os judeus. Eles rejeitaram, mas nós o acolhemos. E todo aquele que o acolhe, ele lhe deu um dom de se tornar filho de Deus, de se chamar filho de Deus, e o é de fato. Aqui, meus irmãos, vale lembrar só mais uma coisinha. Jesus é o nosso irmão. Pode dizer, sim, é o nosso irmão mais velho. Mas separe aqui a substância e a dignidade. Jesus é nosso irmão, porque ele nos ensina a chamar o pai dele de nosso. Então, se o pai é nosso, ele se torna também nosso irmão. Mas nós não somos irmãos de Jesus na dignidade da filiação dele. Porque Deus, atenção, não tem essa filharada toda não. A gente reza isso em toda missa, só que a coisa passa batida. Completem aí. Creio em Jesus Cristo, seu... Olha aí, toda missa você diz, creio em Jesus Cristo, aquele neném, que é o único Filho de Deus, Pai. Aí você está se perguntando, a vida toda eu achei que eu era filho de Deus, agora o padre vem no Natal e me dá um presente de grego desse, eu vou sair mais triste da igreja. Eu fiquei sabendo que eu não sou filho de Deus. Você é, meu filho. Mas nós somos filhos de Deus pelo batismo. Nós somos filhos de Deus no Filho que é Jesus. O nosso batismo nos enxerta no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E como eu sou batizado e eu sou de Jesus Cristo, eu posso dizer assim, que eu sou irmão dele e filho de Deus. E se sou filho, sou também herdeiro. Herdeiro da terra, co-herdeiro das coisas do céu. Somos filhos de Deus, mas não nos esqueçamos, somos filhos por causa do Filho. O pai comprou uma cota num grupo muito chique. O pai comprou a cota. O filho tem acesso ao clube. E por causa do filho, os filhos dele. E aí a cota acaba. O pai é Deus. O filho é Jesus Cristo. E por causa de Jesus, nós temos acesso àquilo que pertence a ele, ao Pai e ao Espírito. Então, meus irmãos, quando a gente entende isso, o Natal fica mais bonito.
O Natal, você entende que não é um dia, o Natal é uma vida. Padre Zezinho, muito sábio, vai dizer, né? Tudo seria bem melhor se Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Então o Natal para nós cristãos não é um dia, porque se fosse, seria um dia se fosse o nascimento de Jesus, mas não é o nascimento de Jesus, é a celebração de um mistério. Então não é um acontecimento isolado, é uma vida que se estende. Toda missa é Natal. Toda missa o Senhor vem na hóstia consagrada e vai cair na nossa mão a manjedoura, pobre, não tem nada. A nossa existência, Belém, mas ali o Cristo continua a ser entregue nas nossas mãos. Por isso que a nossa mão, quem comunga na mão, ela é não a mão espalmada, mas uma mão em concha. Lembra a concha de Agostinho e lembra a manjedoura. Acolher o mistério. E mistério, meus irmãos, não se entende. Mistério se adora. Isso é Natal. Quando você for a Belém, não fica perguntando demais. E aí, Maria, mas como que foi? Quando o anjo te falou, quando que a senhora viu que estava grávida mesmo? Quando que o seu pé começou a inchar? Quando que o seu seio começou a encher de leite para o menino? Ô José, mas me conta aqui, como que foi esse negócio aí? Você viu um anjo, ele apareceu em sonho, ou você viu o anjo mesmo, ele te tocou? Você não vê esses diálogos em Belém, não é? Por que não existem esses diálogos? Porque para o mistério se requer uma coisa só: adoração. Os reis magos não sabem nada, não entendem aqui falando. Eles chegam, ajoelham e adoram. Os pastorzinhos que estavam lá com as ovelhinhas vão até Belém e encontram o menino. E eles contam para Maria e para José tudo que os anjos falaram com eles. Eles não perguntam nada. Eles adoram o menino e voltaram alegres para a sua casa. Meus irmãos, permitam-me finalizar plantando no seu coração, você que está aqui, os milhares que nos acompanham em casa, graças a Deus. Deixa eu plantar uma sementinha. Se Deus quiser, vai brotar aí. Lá na Páscoa, a igreja se torna o sepulcro. E nós, João, Pedro, Madalena. Mas permita-me hoje transformar este belo santuário em Belém. A estrebaria de Belém. A manjedoura, o altar. Os paninhos que José arrumou, as alfaias que estão em cima do cálice. Deus fez tudo para nós. O que Ele espera de nós? Adoração. Só isso. Toda vez que você vier à missa, lembre como os pastores saíram de Belém. Como eles chegaram, não interessa. Como que você chega na igreja, não interessa. Não me interessa se você chega com pecado mortal, se você chega porque é bêbado, se você chega porque tinha uma vida desregrada. Jesus interessa é como que você vai sair. Como que Ele vai te devolver. Minha mãe, vocês sabem, esteve hospitalizada. Não estamos batendo na tecla porque que ela foi, mas estamos agradecidos a Deus que ela saiu melhor do que foi. Entendem isso? Isso é missa. Isso é Natal. Isso é Eucaristia. Não estou falando dos senhores todos,
mas talvez esteja falando para alguns. Se você vier à missa, quando você for à missa, e você for com um coração adorador, você vai sair, meu filho, como os pastores saíram. Eles saíram alegres, glorificando a Deus e anunciando as maravilhas que eles viram. Falta em muitos corações a adoração dos pastores. Se você vem à igreja não para ficar conversando, não para ficar namorando, não para ficar voando, não para ficar reparando roupa dos outros, não para ficar com tititi, mas se você vem à missa para adorar o Senhor, toda missa será Natal. Se for de manhã, será um dia feliz. Se for à noite, a noite feliz, ela se estende nos corações adoradores. É só isso que Deus espera quando você vem para a igreja. Eu estou indo adorar o Senhor. Eu estou indo receber a sua palavra. Eu estou indo para recebê-lo na Eucaristia. Raniero Cantalamessa tem um poema bonito, onde ele diz que Nossa Senhora, lá em Belém, ela celebrava como se fosse ali a primeira Eucaristia, a primeira ação de graças dela. O menino na manjedoura, que era âmbula, José fazendo ali o serviço acolital, ajudando a mãe toda voltada para o filho toda voltado para a mãe, os anjos cantando glória, os pastores adorando. Isto é Natal. Desejo, meus irmãos, que a leitura que nós escutamos, a segunda leitura da missa, aconteça na nossa vida. Quão belo são os pés dos anunciadores da paz. Quão belo são aqueles que anunciam o Evangelho. Me perdoe, meus irmãos, mas este é o nosso grande defeito, para não dizer o nosso grande pecado. As pessoas não estão pregando Jesus. As pessoas não estão contando o que elas experimentam em Belém. Se você crê na Eucaristia, eu acredito que você crê, e você a recebe com toda a adoração. Um dia uma mulher me disse: padre, eu morreria do coração se Nossa Senhora colocasse Jesus nos meus braços. Falei: então pode morrer, meu filho, que toda missa que você vai, a mãe igreja coloca nas tuas mãos Jesus. Você pode adorar aquele Jesus na hóstia consagrada. E quem tem uma experiência dessa, não é possível que você fique calado. Não é possível que você vai guardar para você uma notícia extraordinária dessa. E para muitos que gostam, use mais. Você sabe da última? Você não gosta dessa? O pessoal gosta, né? Você sabe da última? Então me conta, qual que é a última? A última, meu filho, é que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Uma verdade de 2000 anos, eternamente nova. E o mais bonito, nesta noite feliz que nós vamos agora cantar, é que não é uma noite feliz de 2000 anos atrás. Esta é a noite feliz. Quando a igreja anuncia o nascimento de Jesus, a igreja não diz: há 2000 anos nasceu o Salvador. Não, a igreja diz o quê? Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo o Senhor. A notícia é agora. O Natal é aqui. Jesus nasceu para nós, que nós possamos nascer para Ele. Se for assim, em cada missa, em cada adoração, em cada momento de oração, você vai poder dizer: realmente, Padre, Natal não é um dia, Natal é uma vida.
uma vida de mistério, um mistério de amor, um amor que adora, uma adoração que aproxima.